Na cidade de Mill Valley, na Pensilvânia, é dia de Halloween, e como uma boa atividade de Dia das Bruxas, nossos protagonistas estão frenéticos para explorarem lugares mal assombrados. Então decidem ir até a antiga casa abandonada da família Bellow, onde diz a lenda que sua filha estranha, Sarah, jamais antes vista por ninguém, ficava trancafiada em seu porão. E crianças de todos os lugares vinham ouvir suas histórias macabras através das paredes da casa. Somente sua voz era conhecida e, misteriosamente, inúmeras crianças jamais voltaram para suas famílias após ouvirem seus contos de terror. Todos sempre souberam que a Sarah era culpada pelos sumiços, mas antes que pudessem fazer justiça com as próprias mãos, ela mesma se enforcou com os cabelos. Reza a lenda que se você disser a frase, Sarah, conte-me uma história, dentro da casa dos Bellow à noite, coisas horríveis acontecerão com você. Com essa história bizarra, os protagonistas decidem vasculhar a casa em busca de aventuras de terror. E a Stella, com a ajuda do Ramon, destravam o primeiro cadeado da porta de entrada. Depois descobrem uma passagem secreta para um calabouço tenebroso, que por sua vez possui outro cadeado enorme. Será que ninguém se ligou que definitivamente não queriam que as pessoas chegassem até o que estava trancado lá dentro? Mas ninguém liga pra isso, não é mesmo? Ao encontrarem um livro de histórias da Sarah, tão falado na lenda, as coisas saem do controle. O valentão Tommy, que já estava perseguindo eles desde o começo do filme, tranca eles no calabouço bizarro. E agora, por favor, me digam, você já tem problemas suficientes para resolver e escapar de lá. A Stella decide falar a única maldita frase que não poderia. Sarah Bellows, me conte uma história. Pra que isso? Tudo bem, ela adorava contos de terror, era sua especialidade e até queria levar o livro pra estudá-lo, mas não precisava dizer a frase, era simplesmente isso, poderia levá-lo sem jogar todos seus amigos na maldição. Mas agora lascou, absolutamente todos que estavam lá dentro se tornarão histórias macabras de Sarah Bellow. Então agora iremos avançando pelos contos tenebrosos para sabermos como poderíamos livrar-nos de cada monstro. Começando com o Tommy na história do espantalho Harold. Ele chega bêbado em casa, já tarde da noite, e sua mãe ordena que ele colete ovos de galinha para fazer a entrega para um cliente da família. Então ele vai até o meio das plantações com a cestinha para encontrar alguns ovos. E lá está o odiado espantalho, Harold. O Tommy vive espancando ele de raiva com os amigos, certamente por medo dele. Caminhando pelos corredores escuros da plantação, eis que o Harold, em certo momento, desaparece de sua estaca e reaparece na frente do Tommy, caminhando para cima dele com um jeitinho nada do bem. Mas vejam só, pessoal, o espantalho Harold é bem lento e o Tommy consegue abrir uma grande vantagem correndo dele. Mesmo depois que tropeçou naquele forcado de feno, deveria ter continuado correndo, o bicho estava bem distante ainda. Certamente atacar o Harold com um garfo não iria adiantar nada, afinal, perfurações visivelmente não afetarão aquela estrutura de madeira dele, mas ele possui pontos fracos, principalmente a estaca central do corpo, que fica exposta, mas precisaria de um impacto grande para se romper, e é aí que entram os machados. A melhor opção era correr até o carro ligado, ele estava muito próximo. Vejam que após o Tommy ser acertado pelo espantalho, dá mais alguns passos e chega próximo de sua casa, que inclusive o carro estava com as chaves no contato e parcialmente ligado. Ele poderia atropelar o Harold e deixá-lo preso embaixo do carro. Caso ainda não tivesse destruído partes do bicho com o impacto, teria um bom tempo para buscar um machado na casa e partir o espantalho em vários pedaços. Afinal, ele é de madeira, como podemos ver enquanto ele estava criando vida. Ou então atear fogo nele. Lembre-se que madeira e tecido não combinam com chamas. Seria uma opção interessante também. Mas nada disso é feito e o Tommy, após sofrer o contra-ataque do Harold, começa a vomitar capim e vira um espantalho absurdo. Galera, ele nunca coletou ovos com ganados correndo atrás dele. É amador demais. Com o sumiço do Tommy, o grupo de amigos começam a teorizar o que pode estar havendo, afinal, o livro começou a escrever exatamente a história do Harold nas páginas em branco. Como a próxima história se iniciou, é a vez do Og, com a história do dedão do pé. Parece ridículo, mas a coisa é bem bizarra. A pior coisa que eles poderiam fazer aqui é ficarem todos separados. Nós veremos que é possível sim alterar as histórias com pessoas que não estavam previstas aparecerem nela.
como no caso da irmã do Chuck, a Ruth. Ela é atacada por diversas aranhas que saem de uma ferida em seu rosto. Eles conseguiram chegar a tempo e interromper o andamento da história. Assim, a Sarah irá passar para a próxima vítima. Vejam que nessa vez da história do Og, da mulher sem dedão, a Stella e o Ramon ligam para ele e tentam avisá-lo sobre o que vai acontecer, pois estão lendo na página do livro. O segredo aqui é que as palavras são escritas um pouco antes do acontecimento, ou seja, dá tempo de tomar uma reação diferente. Se a história diz que ele seguirá um caminho, então tome outro, ou simplesmente faça escolhas aleatórias e rotas improváveis, burlando os acontecimentos. No caso do Og, uma história que assombra ele é da mulher sem dedão. Ela irá persegui-lo até encontrar seu dedo que falta no pé. O problema é que o dedão estava na sopa do Og. Ele deu uma colherada bem caprichada e eu senti até um pouco de náusea aqui. Bem, apesar desse monstro ser horroroso, ele é absurdamente lento e permitiria que o Og saísse rapidamente da casa. Primeiro que ele podia ter jogado o dedão de volta para a mulher. Ela tá procurando isso, vai que ela para de persegui-lo, não custa tentar. Segundo, que poderia ter corrido para a porta de saída da casa ao invés do quarto. Se esconder embaixo da cama parece uma ideia de uma criança de 3 anos de idade. Na velocidade baixa dela, era bem simples colocar aquela cadeira escorada na maçaneta e assim poderia abrir a janela, que convenhamos, ele nem tentou de verdade. Sairia numa boa e encontraria seus amigos para ajudá-lo, sem muitos problemas. Livre pelas ruas, as possibilidades eram imensas, desde atacar o bicho, atropelá-lo ou chamar umas viaturas para assentar bala. Mas aqui também, o Og sumiu na escuridão embaixo da cama. Voltando para os seus amigos, a Stella conseguiu perceber que os contos estão sendo escritos aparentemente com sangue, assim como a lenda conta, e que não é possível remover as páginas. Ela até tenta destruir o livro junto com o Ramon e o Chuck, o que obviamente não foi possível, a maldição o protege de todas as maneiras. Mas vejam só, ela não tentou fazer exatamente a ideia do final do filme, que era bem óbvio, eu jurava que ela tentaria a partir desse ponto, que era reescrever a história ou simplesmente alterá-la conforme a Sarah ia contando. Ela precisava usar o sangue para escrever, e se a utilização de qualquer caneta com sangue não desse certo, poderia ainda procurar aquela caneta especial que a Sarah usa lá no porão. Se ela sempre viveu lá, provavelmente a Stella encontraria em meio às suas coisas, reescrevendo trechos e mudando os acontecimentos das histórias. Outra coisa, como eles bem avaliaram, as histórias sempre serão baseadas em seus medos pessoais, então se algo te assombra, irá se manifestar como o seu monstro quando for a sua vez. No caso da mulher perseguidora na sala vermelha, que é o pesadelo do Chuck, ele simplesmente poderia ter ficado do lado de fora do hospital, a céu aberto, não teria como cair dentro de uma sala vermelha. Não havia necessidade de entrar com o Ramon e a Stella. Ele ficou com medo de ir até a sala de arquivos que possui a sigla RED, temendo ser algo que representava a sala vermelha de sua história, mas sem motivo algum entrou em uma ala proibida do hospital e fugiu dos funcionários, ativando o alarme vermelho. Não havia necessidade alguma daquilo, ele mesmo se jogou na armadilha por nada. E mesmo quando seu monstro apareceu, a bela mulher de cabelos negros é a mais lerda de todas as histórias, até mesmo para abraçá-lo. Então era possível ele ir correndo pelos cantos, desviando e deslizando pelo chão ao passar pelas várias cópias do bicho, até achar a saída. Ele não estava trancado lá. O Ramon e a Stella entram por uma porta aberta, exatamente nos corredores onde o Chuck estava, e acharam sua caneta caída. Ficar parado não dá, né? Nem preciso falar. Certo, então enfim chegamos na última história, é a vez do Ramon. A história Estou Amarrado, Corajoso Andarilho. Eles estão presos na delegacia, porque são suspeitos do sumiço de seus amigos. E nesse ponto aqui poderemos usar uma medida desesperada para tentar a sorte, espalhar a maldição para outras pessoas, pedir para Sarah contar a história com um policial junto, ou que fizesse ele falar a frase com um livro em mãos, perto de várias pessoas. Assim, mais vítimas expostas, teremos chances de não sermos os próximos protagonistas e, consequentemente, teremos mais tempo para resolver o problema, ou outras pessoas descobrirem a resolução. Mas ok, e se precisássemos enfrentar o tal monstro desmembrado? Vamos lá. Seu ponto fraco é exatamente sua principal habilidade, separar-se em pedaços.
perceba que quando ele está desmembrado, seus pedaços até possuem movimentação própria, mas bem mais lento que seu corpo montado no modo fúria total. Então, tanto o policial, que ficou minutos observando o demente, como o Ramon, que ao esmagá-lo com um carro contra o caminhão, poderiam pegar membros dele e rapar fora, deixando o bicho incompleto. O melhor seria carregar o tórax, que é o centro de união de todos os outros, mas as duas pernas também já seria efetivo. Se cada um pegasse 2 membros e corressem para direções opostas, até mesmo colocando no porta-malas do carro para prendê-lo, já funcionaria, pois como vemos, nem tiros dão danos nesse bicho. Essa realmente seria a melhor maneira de explorar sua fraqueza. Ok, enquanto o Ramon ainda tentava se livrar do bicho das piores maneiras possíveis, a Stella teve a ideia de conversar com o fantasma da Sarah e pedir para que ela parasse com as histórias, prometendo que contaria toda a verdade sobre ela, que realmente não era culpada do desaparecimento das crianças, e sim a empresa de sua família que contaminava a água com mercúrio, matando as pessoas. Então a Sarah se convence e entrega a caneta para Stella escrever com sangue a verdade sobre ela. E esse é o ponto chave final para salvarmos todo mundo. Já que a Stella não usou essa ideia lá atrás quando mencionei, agora era fundamental citar seus amigos no meio do texto, colocando na história final da Sarah trechos modificados para eles serem trazidos de volta da outra realidade. Não é certo que eles estão mortos e a própria Stella tem dúvidas disso no final do filme. De maneira geral, os monstros das histórias da Sarah até podem ser aterrorizantes, mas possuem pontos fracos importantes para explorarmos. E poderíamos encerrar tudo logo no início, se a Stella tentasse utilizar o livro para criar atalhos reescrevendo a história, e encerrando a maldição de uma vez por todas.